Começa agora o Jornal Democracia no Ar. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca. Maria, Maria, mistura a dor e a alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Muito bom dia nesse março de luta que se inicia. Muito bom dia a todas as mulheres desse Brasil e do mundo que já começam a estar conosco. Bom dia, as queridas da Secretaria Agrária do nosso Partido dos Trabalhadores que estão nessa transmissão do Democracia no Ar, que vai ao ar de segunda a sexta, de 8 às 9 horas, pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado e pela Rádio Democracia. E hoje conosco, abrindo esse março de lutas, a nossa querida deputada, também um pouquinho da minha Juiz de Fora, que é tão parecida com a minha Santa Maria da Boca do Monte. Querida Margarida Salomão, seja bem-vinda, honrada com a sua presença aqui. Honrada eu de estar aqui com você, que fez a abertura tão linda desse programa, lendo esses versos. Faltou a música, né? É verdade. Se tivesse cantado aí, você tinha arrasado. Eu até treinei hoje de manhã, mas eu tossi um pouquinho, eu falei, não vai dar, deputada. Não vai dar. São lindas as palavras desse hino, né, do Milton Nascimento. Então, isso é outra abertura abençoada, porque é Minas Gerais. É verdade, é Minas Gerais, né? O Milton é uma voz muito forte, né? O Fernando Brant, que é o grande poeta, um dos seus maiores colaboradores. Então é uma satisfação, de fato, estar aqui, abrir esse mês de março, mês da luta das mulheres, né? E estar aqui com você também, uma jornalista proeminente do nosso partido, da nossa bancada, né? Para nós fazermos esse bate-papo. Deputada Margarida Salomão, como diz a música, né? Nós possuímos essa estranha mania de ter fé na vida. E o nosso presidente Lula deu um espetáculo para uma jornalista e disse para ela, olha, você não vem não, que aqui tem gente de luta, de força e sobretudo que sonha com um país muito melhor. Pois é, a entrevista que o presidente Lula deu ontem à jornalista Mônica Bergamo e que hoje está impressa e está divulgada no site da Folha de São Paulo, é uma peça histórica, porque ele mostra tamanha grandeza de alma que o credencia de fato como a principal liderança política desse país. Porque nesse país é claro que nós precisamos de lideranças que agreguem o povo. Isso não tem ninguém melhor do que o Lula para fazer. Nós precisamos de pessoas que defendam as melhores ideias, quer dizer, as ideias de que esse país tem dono, e o dono é o povo brasileiro. É uma tese simples, mas difícil de ser sustentada na luta. E o Lula também fez isso ao longo da sua história. E além disso, vamos dizer assim, um espírito de paz, que é também uma raridade nesse momento em que você encontra tanta polarização na nossa sociedade, tantas lideranças rosnando com ódio e levando a que pessoas que nesse momento estão desesperançadas, pessoas que estão com muita raiva também de tantas dificuldades que sofrem no cotidiano brasileiro, eu acho que a mensagem do Lula é uma mensagem muito importante. Inclusive, uma vez mais, valorizando a luta institucional. Eu sou da geração, ele é um pouco mais velho do que eu, mas eu sou da geração que, como a dele, lutamos para que esse país se redemocratizasse. Lutamos pela Constituição de 88, que é uma Constituição marco na história brasileira, por lançar as bases de um estado de bem-estar social. Não é uma Constituição de esquerda,
mas foi sempre combatida pelos setores dominantes da sociedade brasileira como se fosse a grande inimiga. Então, defendê-la, mesmo ressaltando os seus limites, por exemplo, tem um limite imenso no que diz respeito à representação política. Uma parte dessa crise que nós vivemos é exatamente o desmerecimento da esfera política, porque foi a esfera política que desferiu o golpe. Lógico que o golpe não é só da Câmara, não é só do Senado, isso também seria de um simplismo vergonhoso nós dizermos uma coisa como essa. Eu me constrangeria de dizer isso. Sim, claro. Não é? Você tem a participação internacional dos interesses econômicos, na redução do impacto político do Brasil. Você tem o sistema financeiro que queria manter e talvez até aprofundar os seus ganhos vampirescos sobre a sociedade brasileira. Você tem setores do Estado que se tornaram autônomos no sentido de eles buscarem uma prerrogativa de definição dos rumos do Brasil, que na verdade cabe à soberania popular. Né? Então o golpe é muito complexo, mas quem o desferiu foi a esfera política. E a esfera política que resulta dessa longa pactuação que vem da Constituição de 88. Então nós avançamos em muitas coisas, conseguimos inclusive no início deste milênio introduzir políticas que fizeram com que o povo saísse da periferia dos direitos para uma posição mais central, mais nuclear. Há muito ainda para ser feito, quase eu diria, há tudo para ser feito, mas você vê, nós mesmos aqui que estamos falando da luta das mulheres, nós temos que reconhecer o quanto que as mulheres foram beneficiadas por essas políticas de inclusão que prevaleceram no Brasil nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Né? Então, esse legado, ele tem que ser reivindicado com orgulho. Quando se fala que nós temos que fazer autocrítica significa que nós temos que reconhecer onde podemos ser melhores, mas onde acertamos também. Porque senão nós julgamos a criança fora com a água do banho. É verdade. É verdade. Então isso nós não queremos. Mulher nenhuma faz uma coisa dessa. É verdade. E olha só, tem muitos recados pra gente aqui. Vamos aproveitar, você que está chegando agora, é o Democracia no Ar. Vamos fazer que nem o Pedro Nascimento está dizendo aqui pra gente. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar e espalhar aí esse nosso programa. Não vi nenhum coraçãozinho agora, nem na transmissão da página da Rádio Democracia e nem do PT na Câmara. Mas a gente está ao vivo também pela página da deputada Margarida Salomão. Um beijo no coração a todos os mineiros. E já tem um recado pra gente aqui, ó. Eden Lourdes de Lima, ela diz o seguinte: Juiz de Fora tem grandes nomes como você. Que orgulho, Margarida. Olha só que coisa boa. Pô, mas então eu quero mandar um grande abraço para Lourdes e para todas as nossas amigas e amigos do Juiz de Fora que estejam nos acompanhando lá. Juiz de Fora é uma cidade querida. Mas você estava falando de Santa Maria, do orgulho que você tem de Santa Maria. Nós, inclusive, estávamos mencionando para você, Juiz de Fora e Santa Maria têm um vínculo, porque ambas as universidades federais foram criadas por uma lei sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1960, no finzinho de 1960. Foi uma manifestação pioneira deste grande mineiro, que afinal de contas também implantou Brasília, né? Exatamente. De fazer o Brasil marchar para dentro, sair da praia, sair do litoral, Exato. Sair das capitais. Então, por isso, e hoje nós temos duas grandes universidades, tanto em Santa Maria como em Juiz de Fora, e isso com certeza nos irmana, não é? É verdade. Então, um grande abraço para o nosso povo de Juiz de Fora. Eu aproveito para mandar para o seu povo de Santa Muito Maria obrigada, também. querida. E vamos aproveitar a oportunidade. Quem não conhece Juiz de Fora, vá fazer uma visita. Mas se quer saber um pouquinho também de Juiz de Fora e muito mais de Minas Gerais, vai lá nas redes da deputada Margarida Salomão, curte a sua página, acompanhe a deputada pelo Instagram e também pelo Twitter. Você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na Câmara dos Deputados e o que a deputada Margarida Salomão, que foi reitora da Universidade de Juiz de Fora,
tem feito por Minas Gerais. Tem mais recadinho aqui pra gente, olha aqui, Vamos ó. lá. Genivaldo Torres diz assim, ó, bom dia, povo do bem que gosta da verdade, um beijo grande pra você. Hernandes Costa diz que vem as eleições porque vai ser nós de novo, Margarida. A Helena Araújo diz, vamos à luta, Laranjal, Minas Gerais, também mandando um abraço muito, muito grande. A Olindina Cabral diz assim, como é que nós vamos virar esse jogo de perseguição contra o PT? Eu já vou agradecer muitos corações aqui na página da Rádio Democracia, no PT, na Câmara, um beijo muito grande no coração e para você também, que está acompanhando a página da deputada Margarida. E se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá, vamos curtir a página da deputada e vamos conhecer um pouco mais desse trabalho belíssimo. Mas aí a nossa querida Olindina diz, Margarida, como virar esse jogo de perseguição contra o PT? Olha, eu acho que aí o nosso grande exemplo é o do presidente Lula, da presidenta Dilma, que não saíram da luta. Mesmo com todas essas agressões e ofensas que foram feitas nesse período do golpe, no período anterior ao golpe, em que a presidenta Dilma também foi tratada de uma forma extremamente desrespeitosa, nós estamos no mês das mulheres, vamos reconhecer. Também foi o PT que colocou pela primeira vez uma mulher na presidência da República. E as forças antidemocráticas foram extremamente desrespeitosos com ela, como não são desrespeitosos com homem nenhum. Exatamente. Né? Inclusive com ofensas de caráter sexual, uma coisa que infelizmente marca o discurso público quando as mulheres estão no centro da cena. E o presidente Lula, que aí está sofrendo essa perseguição extraordinária, que perdeu a dona Marisa há um ano, nós tivemos ainda recentemente aí uma manifestação nossa de solidariedade pela perda enorme da companheira de vida, mas está aí o presidente Lula na luta, sem ódio, mas com muita persistência e com muita esperança. Então eu acho que um exemplo como esse, nós todos temos cada qual os nossos sofrimentos, mas nos mostra que a luta pública, a luta social, a luta política é uma arena da qual a gente não pode abrir mão. Então eu acho que nós estamos recuperando a imagem do PT. As pesquisas de opinião hoje todas mostram que o PT voltou a ser o partido mais querido. Ele é o partido mais querido do Brasil. Há aqueles que dizem que hoje uma candidatura petista, mesmo que não fosse o Lula, os analistas, seria uma candidatura no patamar de 30%. Mas nós queremos o Lula, porque nós queremos o Lula com mais de 50%. Exatamente. Que ele já ganha de uma vez. Primeiro tudo, resolve tudo, né? E a gente já começa a botar esse país outra vez nos trilhos. É verdade. Não é isso? É verdade. Deputado, tem mais abraço para a senhora aqui, ó, Vanderlei Nazaré, lá da sua Juiz de Fora, Opa. Minas Gerais. Zequinha Delfino, também de Romaria, Minas Gerais. E quem manda um abraço é o nosso querido comentarista aqui, Ricardo Berzoini, que também é da sua terra, não é? O nosso não apenas... Esse programa tá ela em Minas Gerais, a senhora viu só? Veja só, mandar um grande abraço para todos esses amigos e particularmente para o nosso ministro Berzoini, um orgulho para Juiz de Fora, um homem que tem lá uma parte da sua família, foi criado no bairro de Santa Luzia e é reconhecidamente pela Câmara de Juiz de Fora um cidadão benemérito, honorário da nossa cidade. Nós temos muito orgulho do Berzoini e da sua trajetória ao longo do Brasil, ao longo desse período da história do Brasil. Deputada Margarida, nós estamos aí numa data muito importante para a Constituição, que a senhora mesmo citou, e a senadora Vanessa Graziotin disse dia desses que a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã exatamente porque ela colocou na pauta a política para as mulheres. Também por isso. E as políticas sociais todas, porque independentemente de políticas dirigidas Sim. especificamente para as mulheres, políticas como a Bolsa Família, deram às mulheres o mínimo de autonomia econômica que elas necessitavam, até para elas se tornarem senhoras das suas vidas. Muitas mulheres, por exemplo, assumiram a sua vida com independência, às vezes findaram um relacionamento que não era muito bom, por conta exatamente dessa possibilidade. As mulheres no Brasil, por conta da nossa injustiça histórica, patriarcal, que foi exercida sempre contra as mulheres, contra os negros, contra os pobres, a essa injustiça levava a que as mulheres sempre fossem as maiores perdedoras. Então, se você olhar nos índices sociais,
elas eram aquelas mais fracas, mais vulneráveis. Mas hoje, veja você, as mulheres são a maioria das alunas nas universidades. Tem mais mulher do que homem dentro da universidade, tanto como aluno, como também como professor. Hoje você tem um número significativo de mulheres reitoras. Então isso mostra que elas estão aproveitando oportunidades e é por isso tão importante que a gente faça essa luta agora contra o governo golpista, porque quando você tem uma emenda constitucional que congela por 20 anos os gastos sociais, essa é uma política contra as mulheres, porque são elas que cuidam da vida da família, ainda são, na verdade, são elas que têm uma jornada de trabalho múltipla, então também a desregulamentação do trabalho, nos termos aí dessa reforma trabalhista que foi votada e está sendo implantada por este governo, isso tudo afeta as mulheres brutalmente. Então eu acho que em 88 nós tivemos o reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos, como sujeitos sociais, mas nós, de fato, as reconhecemos como cidadãs brasileiras de pleno direito nos governos do PT, no início do século XXI, quando elas puderam transitar para essas posições de maior liberdade e de maior prestígio dentro da sociedade. Quem manda um abraço para a senhora, olha aqui, até vou mostrar, o nosso líder, Paulo Pimenta, ele colocou Santa Maria e uma barra, o FSM, mandando uma saudação aí para a senhora, pelo que a senhora disse da nossa universidade lá em Santa Maria. Mas é verdade, é uma das universidades mais queridas no complexo do Sistema Nacional de Universidades Brasileiras. No caso de Juiz de Fora, nós temos essa data em comum. Nós, inclusive, dia 23 de dezembro, nós concedemos em Juiz de Fora uma honraria que foi criada no meu governo, que se chama Medalha JK, para homenagear o presidente que sancionou a lei criando essas duas universidades e apontando para uma coisa que os governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram amplamente, que foi levar as universidades para o Brasil profundo. As universidades eram, no Brasil, formações tardias, muito mais... nós tivemos universidade no Brasil muito depois do resto dos países da América. E eram só nas capitais, né? Então você ter universidades em Juiz de Fora, em Santa Maria, mas também em Lavras, mas também em Diamantina, mas também no interior do Ceará, mas também no interior da Bahia, também no interior do Paraná, de Santa Catarina, que curiosamente são unidades federativas mais ricas e que têm inclusive grandes universidades comunitárias, mas não tinham universidades federais a não ser na capital. Então essa mudança que o Juscelino apontou para ela, o PT realizou. Foi uma das grandes coisas do governo do PT, foi essa ênfase na educação superior, mas numa perspectiva democrática, para permitir que aquilo que era um privilégio se tornasse um direito de todas as brasileiras e os brasileiros. A Cláudia Garcia, lá de Juiz de Fora, também manda um abraço aqui na página do PT na Câmara e vamos convidando você mais uma vez. Vamos compartilhar, vamos curtir, comentar. A Cláudia também Gontijo colocou várias margaridas aqui da senhora e disse assim, ó, margaridas para a Margarida. Opa. Minha mãe se chama também Margarida e eu sou mineira de Diamantina. Olha só, o seu povo tá cumprindo o dever de casa aqui. Acordou cedinho para nos acompanhar. Olha só, também lhe dando um bom dia, o Gilson José lá de Pernambuco disse bom dia, Pernambuco tá no ar. O Zezinho Defesa Almeida diz assim, ó, hoje não se ver mais mulheres, índios, MST, negros nos atos oficiais do ilegítimo Temer é constrangedor, Margarida. Creio em se tratando de mulher, só a mulher do Temer próprio que tá indo das coisas. Ele fala conosco de Carapicuíba, São Paulo. Vânia Monteiro diz coragem e fé guerreira Margarida. Olha só que coisa boa. A Ana Luísa diz assim, nunca fui a Minas, tenho certeza que mudaria para Minas Gerais. Você não sabe o que está perdendo. Não é não? Não é verdade, lá esse é uma característica do nosso estado. Nosso estado é um estado hospitaleiro, que recebe as pessoas de braços abertos. Você está convidada para ir a Minas Gerais. Agora, essas questões que foram levantadas aí, eu acho muito importante. Claro. O governo Temer é um governo que não tem uma mulher no ministério. Ainda que fosse, assim, por uma
para fazer de conta. Mas eles são tão fascistas, são tão reacionários, que eles não têm coragem de chamar uma mulher para a cena pública. Às vezes não tem nenhuma que eles também conheçam, né? E que eles pudessem, em quem eles pudessem confiar. É uma marca sombria, essa da ausência de mulheres, da ausência dos setores que são quantitativamente majoritários na população brasileira. A população brasileira, segundo o IBGE, é majoritariamente de pessoas que se autodeclaram negras. E você tem um ministério de homens brancos e velhos, a maioria dos quais com problemas gravíssimos na justiça, né? Alguns que até já saíram, alguns estão presos, outros estão respondendo a processos, o próprio presidente está sendo investigado outra vez. Então é um governo que não tem a cara do povo brasileiro. Nós precisamos, de fato, de persistir na nossa luta, vencer esse golpe, para a gente voltar a ter um governo com mulheres, com lideranças populares, com negros e negras, com pessoas que conhecem a realidade da vida brasileira, porque só quem conhece a realidade da vida brasileira é que pode procurar soluções que estejam adequadas aos problemas enormes que nós estamos vivendo nesse momento. Um outro abraço pra gente. Se eu falar o nome da cidade errado, a senhora me ajuda aqui. Itambacuri, é isso? Minas Gerais. Fala assim, eu estudei o ensino fundamental em Itambacuri. Se eu estiver falando errado, você me ajuda aí. Itabacuri. Itabacuri, muito bem. Então um beijo grande, Isaac. Muito obrigada por estar com a gente. E agora, para quem diz, deputada Margarida, porque tem gente nesse Brasil afora que às vezes, por ignorância ou não sabe muito bem, ou até não quer se informar, diz que o PT não dá oportunidade para o jovem nem para a mulher. A gente vai mostrar agora, sabe? Porque a gente vai junto a São Paulo falar com a presidente do PT de Taubaté. É a jovem, já está até sorrindo, Júlia. Está aqui comigo nossa querida deputada Margarida, presidente do PT mais jovem desse Brasil. Muito obrigada por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, mulheres. Que honra estar aqui. Ainda mais com a Margarida. Mais nada para começar para a luta. Júlia, eu vou pedir para você colocar a parte do micro. Isso, um pouquinho mais perto, por favor. Júlia, conta pra gente como é que é ser presidente do PT tão jovem assim, porque tem gente que ainda diz que o nosso partido não dá oportunidade para jovem, Júlia. A juventude ela tem uma tarefa complicada na política como um todo, né? Não é fácil para nenhum jovem, diante do cenário que a gente enfrenta, conseguir se empenhar num processo político com tranquilidade, como se fosse a coisa mais natural. Mas dentro do PT a gente tem um processo de construção que é contínuo, que permite sim que a juventude tenha um direito de espaço, um direito de militância, a voz, enfim. Aqui no PT, eu sou presidenta do PT de Taubaté. Não sei se sou a mais jovem, mas dizem que sim, viu? Até agora eu não consegui pegar essa lista final. A presidenta mulher mais jovem, eu sei que homens mais jovens têm também, mas mulher mais jovem, porque daí a gente tem mais uma situação de dificuldade de conseguir assumir esses espaços até dentro do partido de poder, né? Eu fui eleita agora no último PED, presidenta do PT de Taubaté. Para quem não conhece, Taubaté é uma cidade de 300 mil habitantes no interior de São Paulo, conhecida bastante aí pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, tem algumas histórias importantes, mas tem sido uma luta muito difícil de conseguir manter por conta da conjuntura toda política que a gente vem vivendo, mas que tem me trazido um aprendizado imenso. A gente está assumindo ainda mais uma tarefa, estou me colocando como pré-candidata a deputada federal aqui pelo estado de São Paulo, e também a candidatura mais jovem do PT no estado de São Paulo enquanto mulher. A gente sabe das dificuldades desse ano que nós temos, né? Não só para conseguir ir para o processo eleitoral de forma clara, defendendo a pauta das mulheres, defendendo a pauta da juventude, discutindo e denunciando esse governo golpista que a gente tem, mas também para conseguir internamente dentro do partido organizar essa chapa, organizar esse processo eleitoral. É importante para a gente viver esse momento e a juventude está nas ruas. A gente escuta isso o tempo todo, né? A gente não só escuta que a juventude não tem espaço, mas quando a gente consegue um espaço, a gente escuta que a gente não tem competência ou experiência o suficiente para conseguir dar conta de determinadas tarefas.
Mas, Júlia, vou pedir. Olha, eu tô do lado aqui da melhor prefeita que Juiz de Fora já teve. Não, reitora. Reitora, olha, eu já tô lançando. Olha o ato, eu já tô. O Ronaldo chegou a colocar a mão na cabeça falando: Cláudia, o que você tá fazendo comigo? Mas olha só, já foi uma coisa assim. Quem sabe, né, Ronaldo? Quem sabe? Ele ficou até vermelho. Mas vou pedir pra nossa querida deputada Margarida, que eu já disse aqui que é a melhor prefeita de Juiz de Fora, quem sabe? Para ela te dar aí umas dicas de como é que a gente lida com isso, principalmente com uma pré-candidatura e sendo tão jovem assim, Margarida. Eu lido, em primeiro lugar, um bom dia para você, Júlia. É uma satisfação nós termos no nosso partido esses sinais de vida. Isso é muito bacana, a gente ter uma jovem mulher na presidência do PT de uma cidade tão importante como o Taubaté. Não é uma pequena cidade, que nós estamos aqui também simbolicamente convocando uma liderança feminina, não. E não só é uma presidência para valer, que ela está se colocando, inclusive, como candidata a deputada federal. Minha querida, prepare-se para uma guerra pesada. A gente é forte, a gente se une. A gente tem muita mulher unida aqui também diante desse processo. A guerra vem, a gente enfrenta. A guerra vem, a gente enfrenta, mas a guerra para as mulheres na política, ela é muito dura. Porque, de fato, a política é um espaço historicamente masculino. Não só no Brasil, mas aqui mais do que em outros países. Porque você tem hoje uma representação parlamentar muito menor do que outros países, muito mais pobres, muito menos desenvolvidos na própria América Latina. Então eu acho que é um sinal de vida. Sabemos que nesse momento da crise, o nosso partido é uma resposta importante. São muitos jovens que estão se filiando ao PT. Também é necessário reconhecer a presença dos jovens na rua. Eu estive em Porto Alegre, naquele evento em que nós fomos demonstrar solidariedade ao presidente Lula quando ele foi pela segunda vez injustiçado pela justiça brasileira, mas a quantidade de jovens, de mulheres e homens jovens, era uma coisa animadora. E a gente precisa mesmo que vocês assumam a bandeira, que vocês desfraudem as novas questões, que evidentemente são as questões da sua geração. E você as desfraudará melhor do que eu, por todas as razões. Então eu acho que nós temos que assegurar esse espaço que o PT reserva, né? Nós temos cotas, nós temos no PT uma definição de direção paritária e aprofundar isso, aproveitar as brechas e passar. Desejo a você muitas felicidades, muita força na sua luta. A nossa luta não é simples, eu também sou a única mulher em Juiz de Fora que já foi reitora, certo? Também fui candidata a prefeita, a primeira mulher que fui candidata a prefeita em Juiz de Fora, para você ver que luta dura. Então, em tempos tão modernos, né? Em tempos tão modernos, a gente tem que lutar por coisas ainda tão arcaicas, tão antigas, né? A própria divisão do trabalho cotidiano, que acaba sendo a parte da casa culturalmente atribuída a gente, né? Então nós trabalhamos com muitas frentes, mas eu acho também que isso é uma oportunidade. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de transitar em esferas de que os homens se excluem por conta dos seus privilégios históricos. Então, de todo modo, essa é uma coisa importante, que a voz destas e destes que não assumiram, nem exerceram, nem desfrutaram o poder, possa ser anunciada. Então eu acho que a sua presença é extremamente bem-vinda. Quero cumprimentar a Ana Paula e este programa por nos colocarem no ar, e principalmente por colocarem você no ar, e eu espero reencontrá-la ano que vem como colega aqui na Câmara Federal. Vamos nos reencontrar. Muito obrigada. Te ouvir me motiva muito, porque a gente sabe que a gente encontra a força para começar, para continuar, para seguir todos os dias nessa luta, nas mulheres que nos inspiram, e você é uma dessas mulheres que me inspiram. Muito obrigada. Júlia, beijo grande no coração, um bom março de luta aí, muitas coisas boas. Muita luta hoje aqui na região ainda,
Temos um dia longo pela frente de muita luta. Obrigada pelo beijo espaço. muito grande no coração. Te espero outras vezes aqui, viu? Beijo grande. E olha só, a Maria Luísa, lá de Juiz de Fora, disse pra mim assim, Ana, eu gostei muito da sua ideia. Então, quer dizer, Ronaldo, tu pode te assustar aí, que o povo de Juiz de Fora gostou da minha ideia. Ó, a Sandra Silva diz assim, ó, se eu fechar os olhos, Margarida, parece que é a Dilma que está falando. Olha, isso é uma honra para mim, né? É uma honra. Eu fico muito satisfeita que você possa fazer essa relação. A presidenta Dilma é uma pessoa que eu admiro enormemente pela sua coragem, pela sua disposição, pelas coisas que ela fez como presidenta do Brasil, mostrando que uma mulher tem qualidade, tem competência para levar adiante um projeto como esse, que o PT construiu há quase 40 anos, que é um projeto, como diz o presidente Lula, de colocar o povo no orçamento. É impressionante, né, essa capacidade de síntese. Colocar o povo no orçamento muda toda a história. Então é disso que nós precisamos de novo, é que as necessidades populares venham a ser priorizadas sobre as do sistema financeiro, sobre aqueles que sempre foram os ganhadores na história do Brasil. Ó, e o nosso querido Edson José Silva, lá na página do PT na Câmara, diz assim, um governo que beneficiou a pobreza, ele coloca entre aspas, com o Bolsa Família, o FIES, teve o auxílio reclusão e outros tantos benefícios e não pediu nada em troca. Mas agora, Margarida, nós pagamos a conta porque nós não entendemos essa linha do governo golpista. Olha, é até difícil de entender, porque, veja você, é uma escolha de se colocar contra a maioria. Porque a maioria está perdendo emprego, está perdendo oportunidade, está perdendo a esperança. Então, realmente é difícil compreender isso. Como é que se propõe leis como essa, que congela o gasto social? Como é que você dá de mão beijada as nossas riquezas? A Petrobras, uma das maiores empresas do mundo na área de petróleo. Como é que você coloca em risco as nossas universidades, que são uma outra riqueza, não uma riqueza material, mas é a riqueza mais importante no tempo em que nós vivemos? É difícil de compreender isso. Mas estudando, investigando, a gente acaba descobrindo. Porque quando alguém perde, alguém ganha. Quem é que está ganhando? Os de sempre. Os de sempre estão ganhando, aquele pouquinho da população brasileira que concentra todas as riquezas. Recentemente nós tivemos aí um levantamento da Oxfam, né, que 1% da população brasileira possui a mesma riqueza que metade da população. 5 pessoas no Brasil possuem uma riqueza extraordinária, enquanto a muitos, a grande maioria, falta tudo, falta o mais necessário. Então, por exemplo, isso agora, de fazer essa falsa política de segurança, colocando o Exército, que é uma instituição importante, que tem outras finalidades, para policiar os bairros populares, isso mostra claramente que há, como disse a presidenta Dilma, uma guerra em curso contra o povo. Então, isso é difícil demais de compreender. Mas para proteger esses privilégios e esse pequeno grupo de privilegiados, este governo, que foi construído pelo golpe e por esses golpistas, prefere deixar ao relento, deixar no deserto a enorme maioria da nossa população. Querida Margarida, me diga uma coisa, em que essa entrega da Eletrobras vai prejudicar o nosso dia a dia? Porque às vezes, você sabe, as pessoas não entendem isso. Olha, vai começar pelo preço da energia, que é uma coisa sem a qual hoje nós não vivemos. Não é? Hoje, energia é uma coisa como água, como ar, porque nós vivemos numa sociedade movida pela eletricidade. Você está aí com o seu celular na mão, quando ele fica sem bateria, você fica doido. Não é verdade? É quase. Para nós irmos assim no cotidiano. Sim, sim. Não é? Então a energia, ela sem dúvida vai subir. Por quê? Hoje é possível, ou era possível, no governo da presidenta Dilma, nós chegamos até a baixar o preço da energia. Por quê?
Porque como é uma concessão pública, então o Brasil pode escolher uma forma de aumentar a riqueza das pessoas, é diminuir o que elas gastam com aquilo que é fundamental, que é básico. Se tudo isso for privatizado, é lógico que o preço vai subir. Então a primeira consequência na sua vida é essa, é que nós vamos ter uma energia mais cara, porque as empresas privadas que vierem a ser donas, elas precisam tirar o delas, o lucro. E aí, claro, isso é uma empresa privada, procura ter lucro, né? Então você vai pagar o lucro da empresa privada. Segunda coisa, além dessa questão, você abre mão de, através da energia, formular políticas nacionais. Porque quem vai comprar essas empresas, e aí nós vimos o caso de Minas Gerais, em que empresas mineiras foram vendidas por exigência do governo federal sobre a CEMIG. Então nós vendemos três usinas hidrelétricas. Uma para uma empresa chinesa, uma para uma empresa italiana e uma para uma empresa francesa. Então nós teremos também uma perda na nossa soberania. Sim. Porque nós deixaremos de mandar na nossa vida, porque quem possui coisas tão básicas como a eletricidade são empresas estrangeiras. Não há no momento no Brasil empresas brasileiras com porte para comprar a Eletrobras. Então nós estamos entregando as riquezas do país para potências estrangeiras, para empresas estrangeiras. Isso é claro que vai rebater na nossa vida cotidiana. Vamos aproveitar, você que está chegando agora, vamos acompanhar pela página da deputada Margarida e lembrar, quem não conhece Minas Gerais, eu a senhora falando e eu lembrei da canção, né? Minas Gerais, como é que é a valsa? Ó, Minas Gerais. Ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Então vai lá nas redes da deputada Margarida Salomão, curte a página, acompanha a deputada no Instagram, no Twitter, você vai saber tudo o que acontece na Câmara dos Deputados, vai conhecer um pouco mais do trabalho dessa combativa deputada federal que nós temos lá em Minas Gerais e também nos acompanha pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado, pela Rádio Democracia. E aproveita, vai compartilhando a nossa transmissão e a gente quer saber a cidade de onde você está vendo. O Ronaldo tá rindo para mim lá atrás da câmera, que eu acho que ele tá lembrando do que eu disse aqui a respeito de Juiz de Fora. Quem sabe eu ainda não vou numa posse lá em Juiz de Fora, não é, Ronaldo? Já está convidado, já tá convidado. Olha, claro. Olha, Margarida, mas tudo isso começou no Brasil. Aqui no programa a gente não chama reforma da Previdência, a gente chama de deforma da Previdência. Claro. E a Lava Jato a gente chama de farsa jato. Isso, uma boa então, palavra. tudo isso começou com essa farsa jato e essa meninada lá de Curitiba, não é? Olha, a farsa jato é o segundo capítulo de uma outra farsa chamada Mensalão, em que nós tivemos condenações feitas sem provas. Isso inaugurou uma prática muito perigosa no Brasil, contra o PT, diga-se de passagem. Existem cientistas políticos que escrevem sobre essas coisas, que em 2005 é que você teve, a serpente pôs o ovo. Esse ovo que acabou fazendo com que o monstro nascesse em 2016, mas todo nesse período, né, do fim do primeiro governo Dilma, durante o segundo governo Dilma. Mas quem começou essa porcaria de condenar sem provas, alegando um princípio chamado o direito, como é que chama esse conhecimento dos fatos? O domínio do fato. Domínio do fato. O domínio do fato. Isso foi lá com o Zé Dirceu. Vamos reconhecer isso. O Zé Dirceu também foi, àquela época, condenado sem prova. Isso dito expressamente pelos ministros que o condenaram. Então nós tivemos em 2005 uma primeira tentativa de arrombar a porta. Como nós somos fortes, nós reagimos. O presidente Lula se reelegeu, depois disso foi eleita a presidenta Dilma, reeleita a presidenta Dilma. Então o povo brasileiro, essa grande maioria, estava satisfeita com os avanços que iam acontecer na sua vida. Avanços, eu estou dizendo ainda, insuficientes. Mas é claro, para você abrir uma brecha numa rocha que tem 500 anos de injustiça e opressão, não é uma coisa simples. E aí depois veio essa coisa da Lava Jato, em que nós temos que ressaltar isso. Uma das grandes vítimas, a maior vítima talvez, não é só o PT,
não é o presidente Lula, não são as lideranças que estão presas também de uma forma complicada, discutível, injusta. É a Petrobras. A Petrobras, pela qual morreu Getúlio Vargas, dizendo que o petróleo era nosso. E no século XXI, o Brasil descobriu a maior reserva de petróleo do mundo no pré-sal. Aí, de repente, nós nos tornamos uma das nações mais competitivas do mundo. Eu escutei uma vez uma palestra de uns economistas, professores universitários, altamente graduados, que diziam o seguinte: o Brasil está condenado a crescer, porque ele está fazendo dois movimentos virtuosos. Um é a exploração da cadeia produtiva do petróleo. Porque não é só você extrair o petróleo, é refiná-lo, é você ter navios que os transportem, é você ter todo um complexo de indústrias que se relacionam ao refino do petróleo. E, de outro lado, com a inclusão da enorme maioria da população brasileira, historicamente prejudicada, né? Desprovida de direitos, então a economia brasileira ia crescendo de uma forma muito robusta, muito poderosa. Tinha crise? Sim. No governo da presidenta Dilma, em 2014, 2015, a crise internacional bateu. Mas nós tínhamos modo de vencer essa crise. O que fizeram os golpistas? Já estavam os malignos organizados para nos tirar do poder. E ao fazê-lo, eles mataram o paciente com seus remédios. Ontem nós vimos outra vez o número de desempregados que há hoje no Brasil. E sabe quem são as maiores vítimas disso? Os jovens. As jovens. O pessoal que está entrando agora no trabalho. E que já não tem nem trabalho para fazer e, pior ainda, nem trabalho decente. Então a Lava Jato, ela quebrou um sistema importante, que é o da construção civil no Brasil, que era fortemente empregador. Contribui um sistema que contribuía fortemente com impostos. Então quebrar a construção civil, quebrar as empreiteiras, colocá-las numa posição de defesa, quando elas estavam se expandindo. Meus amigos, mas veja, a grande empresa tal estava abrindo canteiros de obra na África. Eu queria perguntar a vocês, quando os Estados Unidos ficam sabendo que abriu aqui no Brasil mais uma fábrica de Coca-Cola, eles ficam preocupados? Eu queria saber isso. Porque os Estados Unidos, há anos, há um século pelo menos, ele vive de exportação das suas plantas industriais para o sudeste da Ásia, para a China, para o México, para a África. Nós estamos disputando a África, sim, com a China, estávamos disputando a África com os Estados Unidos nessa área da construção civil, porque ali era uma área em que, começado o desenvolvimento, você tinha um canteiro de obras. E hoje onde nós estamos? Na defesa. Nós estamos no recuo. Isso é bom para este país? Meu Deus dos céus, que mentalidade colonizada, que mentalidade mesquinha, que não só trata o nosso povo como inimigo, como ainda não enxerga o enorme potencial que esse país tem como uma potência mundial. Nós não queremos ser império, embora a história desse país seja uma história imperial, de agressão aos seus vizinhos, de agressão aos pobres do seu entorno. Vamos falar a verdade, essa é a história desse país. Mas nós não queremos ser um império bélico igual aos Estados Unidos. Nós queremos ser um império, não um império, nós queremos ser uma potência regional nas Américas. E aí, inclusive, nos contrapor ao poderio americano. Porque nós somos portadores de outras mensagens, de outra cultura, de outra compreensão histórica. Isso é necessário até para o equilíbrio do mundo. Hoje o mundo é multipolar. Mas esse setor da classe dominante brasileira, que se vê até hoje como súdito, eles não conseguem realizar no governo uma tarefa que não seja de feitores, ou feitores do povo, capitães do mato, ou feitores dos interesses estrangeiros aos quais eles servem.
uma tragédia completa. Por isso, mulheres, por isso, homens, por isso, jovens brasileiros, nós temos muitas razões para continuar na luta. Nós somos um dos maiores países do mundo. O presidente Lula sempre nos lembra isso. O nosso tamanho, o nosso potencial, a nossa condição de futuro. Então nós temos que ser generosos conosco mesmos para podermos assumir essa tarefa. E também sempre nos lembra, né, querida Margarida, que nós temos que manter a esperança. Isso, com toda certeza. Sem esperança não se vive. E aí, como estamos aqui, eu vou homenagear mais uma vez o meu povo lá de Juiz de Fora, que nós temos, no século XX, um dos 4 maiores poetas brasileiros do século XX, um homem chamado Murilo Mendes, recebeu, inclusive, na Europa um prêmio que é como se fosse um prêmio Nobel, só que é só da poesia, o Etna Taormina. Esse homem, num poema, num texto belíssimo, que se chama Texto Délfico, né, que é mais ou menos das adivinhas, né, ele escreve uma frase extraordinária, que eu tenho compartilhado com meus companheiros de luta. Sem esperança não surge o inesperado. Então nós estamos aqui aguardando a eleição do presidente Lula. Uma coisa que nesse momento parece tão difícil, mas que nos move. Move o povo brasileiro, fala o seu coração. E é com o coração que nós temos que fazer a luta, e é com o coração que nós vamos ganhar essa guerra. E a gente com o coração, eu profundamente honrada aqui com a nossa querida deputada Margarida Salomão, mas o nosso programa está acabando. Um abraço muito grande no coração, você que nos acompanhou pelo PT na Câmara, pela Rádio Democracia, pelo PT no Senado e pela página da nossa querida deputada Margarida Salomão. E lembrando, você quer conhecer Minas Gerais? Quer saber um pouquinho mais de como é que funciona a política em Minas? Curte as redes da deputada Margarida Salomão, compartilha o nosso programa, comenta, curte. E quem está perguntando aqui se a Margarida voltará mais vezes, aqui na Rádio Democracia, o Guilherme Silva, deputada, diz o seguinte: que pena, cheguei atrasada e perdi a aula da Margarida Salomão. Mas você vai ter outras oportunidades, Guilherme, porque ela voltará aqui com a gente. Estou vendo o escapulário lindo que ela está usando, agora também ela muito poetisa, belíssima aqui junto conosco. Eu vou dizer para ela um verso lá da minha Santa Maria que diz o seguinte: Santa Maria da boca do monte, para ti meu canto, acalanto e canção. E essa para os teus queridos lá de Juiz de Fora e para ti, Santa Maria, Maria da Graça, doce menina Maria Fumaça. Obrigada profundamente, viu? Honrada. Minha querida, que coisa bonita. Como é que você acaba de uma forma tão carinhosa, tão afetiva e tão bonita esse programa. Eu espero que nós estejamos juntas aqui outras vezes, e eu mando um abraço grande, não só para quem está nos acompanhando, mas para todos os nossos companheiros e companheiras de bancada, que têm feito nessa legislatura uma luta muito valente, uma luta muito difícil num Congresso dominado pelos golpistas. Mas nós temos resistido, nós temos ganhado algumas guerras importantes, como essa de termos afastado da pauta a deforma, né, da Previdência, e mandar um grande abraço especialmente para um belo cidadão de Santa Maria, que é o nosso líder, Paulo Pimenta. Exato. Um grande abraço para o povo de Santa Maria e um beijo grande para o nosso povo de Juiz de Fora e de Minas Gerais. Amanhã eu volto 8 horas e tenho uma surpresa aqui, mais outra estreia no Democracia no Ar. Vem com a gente amanhã, 8 horas. Beijo grande e até lá!